Então, pessoal, continuando aí sobre a Florence, a história da Florence ela é muito linda, né? A Florence nasceu no dia 12 de maio, por isso que a enfermagem, o dia da enfermagem é comemorado dia 12 de maio, então ela nasceu em 1820, né? Em Florence, na Itália. Em 45, ela se tornou enfermeira. Em 1845, ela se tornou enfermeira, estudou atividades, né? Em 49, ela decidiu trabalhar entre as diaconisas. Em 54, ela foi para a guerra, né? Durante os combates, durante a Guerra da Crimeia, né? E por que que ela foi elogiada e foi vista como o anjo da guarda dos soldados, né? E por que ela é chamada de Dama da Lâmpada? Porque ela andava no meio dos soldados com uma lanterna na mão, né? Ela percorria as enfermarias e os acampamentos, atendendo os soldados doentes com a lanterna na mão, né? Então, ela ficou conhecida como a Dama da Lâmpada por conta disso, né? E aí, ela foi premiada em 1856, né? Recebeu um prêmio, um dinheiro do governo aí, e a partir desse prêmio que ela recebeu, com esse dinheiro, ela fundou um hospital. Em 1859, ela deu aí o start, a primeira escola de enfermagem do Hospital de Saint Thomas em 1859. Então, olha que história linda que tem aí a Florence, né? Obviamente vocês já conhecem, mas é só para a gente retomar aí por conta da disciplina de UTI, porque a Florence ela tem um papel primordial aí dentro do nascimento, do surgimento da unidade de terapia intensiva, né? Lembrando que ela teve a visão da separação do grau de dependência dos doentes. Foi através dela que foi se dando aí a assistência adequada a cada necessidade daquele indivíduo, daquele soldado naquele momento. E aí ela diminuiu de 40% da mortalidade para 2% de mortalidade. Então, realmente é um marco na história, né? Realmente há de se considerar em muito que a Florence, a sensibilidade da Florence, né? O conhecimento, a sua, na verdade, a sua prestação, né? De conhecimento, a sua humanização, né? Então, é sem palavras até para a gente falar sobre Florence, porque ela tinha tudo, ela era uma pessoa que tinha posses, ela era uma filha que ela falava várias línguas, ela tinha estudo, então ela não precisava fazer o que ela fez, porém, por amor à profissão, né, por uma escolha dela, ela resolveu fazer isso e a partir dela surgiu a primeira escola de enfermagem e nós comemoramos dia 12 de maio, dia da enfermagem, porque é o nascimento da Florence, tá bom? Então é isso que a gente ia falar da Florence. Aí a gente estava falando, continuando no nosso texto, sobre a, a UTI. Então a Florence teve esse olhar de separação no grau de dependência, né? O primeiro médico intensivista foi o Dr. Peter Safar, né? Então ele foi o primeiro médico intensivista que estimulou e preconizou aí a questão da urgência e emergência, né? Então ele também foi um médico muito importante porque ele contribuiu bastante aí para agregar conhecimento na questão da urgência e emergência, né? No Brasil, pessoal, a implantação da primeira UTI foi na década de 70. E o hospital aqui no Brasil que recebeu a primeira UTI foi o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, tá? Então ele foi o primeiro hospital aí que recebeu a primeira UTI implantada aqui no Brasil, tá? E aí, a partir daí, né, a partir do sírio-libanês, foram se evoluindo, e foram criadas aí várias unidades de terapia intensivas aí pelo Brasil todo, tá bom? Então é isso, né?
Então, para que serve a UTI, né? Se a gente for dando continuidade no texto, para que serve uma UTI? Uma unidade de terapia intensiva, ela é entendida como uma unidade onde ela precisa de profissionais que prestam socorro 24 horas por dia. Então, o atendimento na UTI ele é ininterrupto, não pode ter interrupções. Sai um grupo de profissionais e em seguida já entra outro grupo de profissionais, né? Não pode ter interrupção no tratamento do paciente, tá? São pacientes críticos, porém são pacientes recuperáveis. Eles têm chance, sim, de sair daquele setor recuperados, tá? Então, como que a gente pode classificar essas UTIs aí, né? Existem vários tipos de unidade de terapia intensiva. A gente pode ter uma UTI só pediátrica, a gente pode ter uma UTI só voltada para cardiologia, a gente pode ter uma UTI mista, né? A gente pode ter uma UTI pediátrica e neonatal, a gente pode ter uma UTI só especializada, como eu acabei de falar, cardiologia, renal, tá? Hepática, a gente pode ter uma UTI só de transplantados, nós podemos ter uma UTI só da questão da parte neurológica, né? Então, as UTIs, elas se divergem, né, de acordo com o hospital e de acordo com a necessidade do paciente, tá? A gente pode ter vários tipos de UTI. Então, quando a gente ouve falar unidade de terapia intensiva, a gente tem que abrir um leque e pensar que vai depender do hospital, vai depender do atendimento preconizado naquele hospital, tá? Mas lembrando que todo hospital precisa ter pelo menos uma UTI geral, que atende todos, que acaba ali atendendo todos os tipos de necessidade do paciente que procura o atendimento, tá? Então, o suporte avançado de vida, ele tem que ter como carro-chefe, ele tem que ser um dos carros-chefe do setor de UTI. O que seria um suporte avançado de vida? Na verdade, o suporte avançado de vida são as técnicas que os profissionais têm para poder recuperar a vida desse paciente, salvar o paciente, né? E os nossos aparelhos. Então, nosso ventilador, nosso respirador, né? Os nossos medicamentos, né? A nossa bomba de infusão, toda a nossa terapêutica de cuidados, né? Toda a nossa técnica aprimorada para cuidar desse paciente. Então, o suporte avançado de vida, ele tem que ter médicos intensivistas preparados, tem que ter enfermeiros intensivistas preparados, tem que ter técnicos e auxiliares de enfermagem que tenham conhecimento do paciente crítico, do suporte para paciente crítico. Então, o paciente crítico ele é diferente do paciente da internação. O paciente crítico ele requer um cuidado minucioso, detalhado e muito especial. O paciente crítico ele é um paciente muitas das vezes instável. Então, às vezes ele está lá com os sinais vitais dele controlado, você vira as costas, ele pode ter uma alteração aí de batimento cardíaco, de frequência respiratória, de temperatura, etc. Então, o paciente crítico, ele requer um cuidado intensivo. O paciente crítico não pode ficar sozinho. O paciente crítico é um paciente que precisa de cuidados ininterruptos, certo? Até ele receber a alta hospitalar ou ele, infelizmente, não conseguir se recuperar e vir a óbito, ok? Então, o paciente crítico é esse paciente, eu quero que vocês entendam, é um paciente delicado que não pode ficar sozinho um segundo e precisa de suporte avançado, tanto profissional quanto de aparelhagens e equipamentos, tá bom?